minha mãe, talvez outras pessoas aqui, eu não me lembro dos detalhes de todos, né? Ah, já estamos sendo gravados, tá? Já estamos sendo gravados. Nós temos prioridade para falar, né? Minha mãe mais que eu, aí a gente vai falar sobre o matrimônio, o casamento, né? Então aqueles que querem se casar, aqueles que querem se casar na igreja, né? Não temos aqui aquele. Nós temos aqui um texto que é mais uma reflexão do que aquele texto catequético, né? Que a gente coloca os artigos do catecismo, né? Então por quê? Porque eu quis voltar hoje a gente quis voltar hoje com uma aula mais leve, né? Não tão com aqueles textos gigantes. O nosso texto de hoje é curtinho. É curtinho. É mais uma reflexão. A gente pode até ler tudo de uma vez, não sei. Mas, primeiramente, o tema da aula de hoje, a gente vai começar a falar, na aula de hoje, na próxima aula, sobre vocação, né? E o que é vocação? No dicionário da língua portuguesa, vocação, quem tem caderno anota aí, tá? Hoje é aquela aula que eu vou pedir para vocês anotar bastante coisa. O que é vocação? Né? Antes de eu partir para a minha opinião, eu vou perguntar para vocês, tá? Matuzael, o que é vocação, Matuzael? Pessoal que não Um pode minuto. ligar a câmera, digita aí para mim. O que é vocação? Renan, escreve aí para mim. O que é vocação na sua opinião? Certo? Eu vou começar pela Ana Paula, né? Enquanto o Matuzael se prepara. Ana Paula, o que é vocação? Assim, não precisa. Fala o que você acha. Senso comum. Sua opinião. O que é uma vocação? Eu acho que vocação é você temer a Deus, né? Ser fiel a Deus. Eu não tenho muito o que falar hoje, que eu tô toda atrapalhada hoje a mente. Eu acredito que é isso, você ter uma vocação com Deus, né? Ter uma ciência que você precisa de Deus para tudo na sua vida. Eu acredito que seja isso. Posso estar errada. Vamos lá. Aqui eu não vou falar se está certo ou errado, tá? Não vou falar. Eu quero ouvir vocês primeiro. Vamos lá, Matuzael, o que é uma vocação? Senso comum. Não pega o catecismo e lê, tá? Pelo amor de Deus. Eu só quero saber a sua opinião, mano. Sua opinião. O que para Matuzael é vocação? A vocação para mim é um dos dons deixados por Deus em diferentes níveis, sacerdócio, o nível de teus leigos, matrimonial, e de pessoas que eu, por exemplo, tinha vontade de, quando pequeno, de ser padre. Hoje eu já sinto que é o matrimônio. E não é que foi aquela coisa, eu quero isso. Não, foi natural. E acredito que a vocação é dividida nessas partes aí. Isso aí. Vamos lá. Ninguém escreveu. Mãe, antes de você se converter, Hum. o que você achava que era vocação? Porque você vai dar a resposta certa, né? Eu quero a opinião da Sônia do passado, né? Sônia do Velho Testamento? É. Eu achava que vocação era só para padre e freiras. Ah. Só O isso que eu achava. Leonardo mandou aqui. Vocação é um ofício compatível com a alma individual de alguém. Certo? Leonardo, como sempre, profundo, né? Um erudito. E Renan, não tenha pressa, escreve aí o que você acha. Mas para mim também, eu vou falar para mim, antes de saber o que a igreja pensava sobre vocação, para mim era mais ou menos vocação, era aquilo que minha mãe falou, é algo para pessoas que querem ser padres e freiras, certo? Eu achava que vocação é isso, né? Mas vocação é um termo que tem muitas aplicações, não só na religião, né? Mas é uma palavra que denota também as atividades comuns.
Por exemplo, eu tenho vocação para ser professor, certo? Eu tenho facilidade natural de me comunicar. Então, portanto, eu tenho uma série de profissões das quais eu me sairia bem por causa desse dom natural da comunicação que Deus me deu, certo? Então, eu poderia ser professor, eu poderia ser advogado, só que eu não quis, né? Eu não quis entrar nesse mundo. Poderia ser orador, poderia ser tantas coisas que trabalham com comunicação, desde até comerciante. Eu poderia ser comerciante, convencer você a comprar algo, né? Porque o que é vocação segundo o dicionário? É uma predisposição natural para algo. Ou seja, eu tenho uma predisposição natural para fazer alguma coisa. Certo? Eu não sei se a Ana Paula tem predisposição a ser podóloga ou se ela aprendeu a ser podóloga. Não sei se ela... Mas assim, se ela é uma boa profissional, eu sei que ela é, né? Eu sei que os clientes recomendam o serviço da Ana Paula, é porque ela faz aquilo com amor. Ou seja, ela tem vocação, né? Ela tem uma vocação. Às vezes não a ser podóloga especificamente, mas a trabalhar com clientes, ter paciência com pessoas, certo? E assim, vocação é uma predisposição natural para algo, certo? O Renan colocou aqui, vocação é como uma responsabilidade que temos, tanto com Deus como com a igreja. Como tocar louvores na igreja, ensinar catequese ou até mesmo como o padre ensina da palavra na missa. Muito bem. Ou seja, a vocação, ela é aquilo que Deus vai colocar dentro de nós como uma predisposição para que nós façamos coisas que ajudem o próximo também. A vocação também tem a ver com o outro, não só comigo. A Ana Paula não é, por exemplo, podóloga para ela mesma. Ela é podóloga para os clientes que precisam cuidar dos pés, né, Ana Paula? Se Sim. não tivesse clientes para cuidar dos pés, ou seja, a sua profissão não existiria. Se eu não tivesse alunos para ensinar, eu ia ensinar quem? Eu mesmo? Ou seja, a vocação ela sempre está atrelada ao outro. E isso a gente está aqui na vocação no senso comum. Isso aqui não é doutrina da igreja, isso aqui o mundo pensa assim. A vocação é algo para o outro. Então a gente pode falar da vocação profissional, como a gente falou aqui da nossa vocação profissional, e abre aspas, como é bom trabalhar com aquilo que você tem vocação. Sabe por que tem muitas pessoas que são tristes hoje? Porque elas trabalham naquilo que elas não têm vocação, aquilo que elas não gostam de fazer. A pior coisa do mundo é você trabalhar em algo que você não gosta de fazer. Já pararam para pensar nisso? E nisso eu não estou falando de igreja ainda, eu estou falando da vida. Da vida. Eu não me imagino trabalhando com outro ofício a não ser professor. Talvez Deus me mostre, né, outra coisa no futuro, mas eu amo ser professor. É tipo assim, eu estou aqui no meu lugar de conforto. Eu estou aqui no meu lugar de deleite. Eu me deleito dando aula, né? E ainda ganho dinheiro. Não aqui no Crisma, né, mas na escola. Eu me deleito dando aula de história, de filosofia e ganho dinheiro ainda. Olha que legal. Tá bom que às vezes o dinheiro não dura até o fim do mês, né? Mas eu ganho. Ou seja, o Steve Jobs, né, o Bill Gates, essas frases aí de coach que aparece aí no Instagram, diz assim, arrume um emprego que você ame trabalhar e nunca trabalhe nenhum dia, né? Quer dizer, faça o que você gosta de fazer e você não vai trabalhar, você só está fazendo algo que você gosta de fazer. Vocação, no senso comum, é isso. Mas, e a vocação com V maiúsculo? Eu colocaria essa vocação que eu disse agora com V minúsculo. Que são vocações. Vocações. Agora tem a vocação com V maiúsculo. E agora sim a gente vai entrar na doutrina da igreja.
vou começar citando aquela frase de Santo Agostinho que eu disse no primeiro dia de aula. Abro aspas para Santo Agostinho, que vai dizer assim: ele vai estar falando com Deus e ele vai dizer uma coisa para Deus que vai se tornar uma das orações mais célebres da humanidade. Qual é? Fizeste nós para vós, Senhor, e a nossa alma não descansará enquanto não repousar em vós. Então, olhando o sentido total da nossa existência, quem somos nós? Somos seres humanos. Mas quem criou os seres humanos? Foi Deus. Deus, como nosso Criador, coloca em nosso coração um desejo de reencontrá-lo. Um desejo de reencontrá-lo. Que significa que a nossa vocação maior é voltar para Deus. Porque Deus nos criou e nós devemos voltar para Deus. E como que nós voltamos para Deus? Primeiro, a gente busca a santidade. Porque Deus vai dizer no livro de Levítico: sede santos como eu sou santo. Sede perfeitos como eu sou perfeito. Aí você fala, agora lascou. Como que eu vou ser santo que nem Deus? E como que eu vou ser perfeito que nem Deus? É claro que com nossas forças humanas, nós não conseguimos nada. Agora, Deus, ele nos dá a graça. O que é a graça? A graça é um dom especial que Deus dá para o ser humano cumprir a sua missão aqui na Terra. Ou seja, Deus nos dá uma forcinha. Uma forcinha não, uma forçona. Né? Deus, pela sua graça, faz com que aquilo que seja limitação, defeito em nós, não nos atrapalhe de chegar à santidade. Que vai ser uma santidade igual a de Deus? Nunca, porque Deus tem uma natureza divina. Mas, como seres humanos, somos chamados então a nossa primeira vocação, que é a santidade. Então, antes de falar se você vai casar, se você vai ter 5, 6 filhos, ou se você vai se tornar um religioso ou uma religiosa, um padre ou uma freira, ou até mesmo um empresário, um professor, um advogado, essa não é a sua primeira vocação. Por isso eu anotaria assim o seguinte: a minha primeira vocação é a santidade. A minha primeira vocação é a santidade. Eu sou chamado a ser santo. E como que eu posso ser santo? Vivendo uma vida na graça de Deus. E como você vive uma vida na graça de Deus? Buscando os sacramentos. Vai se batizar. Vai receber a primeira Eucaristia. Vai se alimentar de Deus. Certo? Vai se alimentando de Deus. Você vai receber o sacramento do Crisma. O sacramento do Crisma, ele vai te dar as graças necessárias para você ser atuante, não só na igreja, mas no mundo. Né? A Ana Paula, depois de receber a Crisma, vai ser uma podóloga santa. Entendeu? Vai se santificar tirando unha encravada. Né? E vai se santificar, vai ser santa. Né? A Sônia tá tentando ser uma catequista santa, não tá tentando? Ser uma vó, né? A vocação dela de mãe, de vó. Eu, como professor, eu quero me santificar dando aula. E o padre, como que ele se santifica? Sendo pessoa de Cristo para as pessoas. Mas, entenda, o desejo número 1 do meu coração deve ser alcançar a Deus.
essa é a minha vocação. E é a vocação de todos os seres humanos. Não todos os seres humanos no mundo têm a mesma vocação, a santidade. A vocação à santidade. Eu quero ser santo. E esse deve ser o desejo de todos os dias nós acordarmos e querer ir para o céu. Ah, mas eu peco muito. Sacramento da confissão. Que a gente aprendeu, faz o exame de consciência, se confessa. Mas eu estou caindo todos os dias, então se confessa mais vezes. Com o tempo, a prática da virtude, ou seja, a prática das coisas boas que Deus tem para nos ensinar, vai fazer com que o bem se torne um hábito em nós. Ou seja, conforme mais eu vou praticando o bem, mais bom eu me torno. Por que nós pecamos? Porque nós temos como hábito praticar o mal. Ou seja, aquilo que você faz é aquilo que você se torna. Se eu faço o bem, mas eu não estou gostando de fazer o bem, vai fazendo, vai repetindo. Você vai aprender a fazer o bem. Se você faz o mal, você vai aprender a fazer o mal. E olha aqui, para fazer o mal, a gente já tem uma predisposição natural, por causa do pecado original, né? Ou seja, fazer o bem é 2 vezes mais difícil do que fazer o mal. Ou eu estou fazendo... Ou assim, é difícil... O que é mais fácil? Ver o mendigo na rua com fome e passar reto, ou você parar e dar 10 reais ou comprar uma marmita para ele? Qual que é o mais fácil de se fazer? Passar reto, né? Passar reto é muito fácil. Agora, parar e ajudar, a gente pensa 3, 4 vezes. Será que eu vou? Será que... Aí você vai, né? E é por isso que Santo Agostinho, essa aula é bem agostiniana, né? Santo Agostinho vai dizer que todas as vezes que nós fazemos o bem, não fazemos por capacidade 100% humana. Toda vez que nós fazemos o bem, é por graça de Deus. Então toda vez que você parou e ajudou alguém, toda vez que você deu um bom conselho, todas as vezes que você fez algo que foi benéfico para as pessoas, foi Deus que agiu em você. Com a sua cooperação, não é que você é uma marionete. Não, você cooperou para o bem, você quis fazer o bem e Deus fez. Você usou o seu livre-arbítrio para o bem. E a prática do bem, a busca dos sacramentos e a terceira coisa, anota aí, vida de oração. Vida de oração. Porque a oração é minha conversa com Deus. Essa parte é tão importante que eu vou ficar bem grandão para todo mundo agora, pra vocês olharem para mim. Para vocês ficarem olhando aqui para mim. Vida de oração. Por que alguém pode me dizer por que a vida de oração é importante para a santidade? Alguém pode me falar porque a vida de oração é importante para ser santo? O que é a oração? Isso tudo antes de entrar no sacramento do matrimônio. É importante ele saber o que é ser santo. Porque aí vocês vão entender por que tanto casamento dá errado. Né? Vocês vão entender por que tanto casamento naufraga. Gente, vida de oração. Oi, Giânia, bom dia, meu amor. Bom dia para todos, gente. Você perguntou, Pro. Eu acho que é uma conversa, é um desabafo que a gente tem com Deus, vamos dizer com a palavra, conselho, né? Às vezes as coisas estão dando errado, você reza, pede orientação, né? Para que ele te oriente de alguma forma, tanto no casamento, na criação dos filhos, algum conselho, e pede com fé que a resposta vem. Então,
encerrar essa parte introdutória, a vida de oração, como a Giane diz, é uma conversa com Deus. Nem sempre é um desabafo. Às vezes você está dizendo para Deus palavras de agradecimento. Quantas vezes a nossa oração não foi para agradecer, não para pedir? Tem gente que pensa que a oração é só pedir. Eu não vou entrar em tanto detalhe na vida de oração, que a gente tem uma aula só sobre vida de oração. Quer dizer mais alguma coisa, Giane? Sabe, Pro, antigamente eu tinha vergonha de pedir as coisas para Deus. Eu não me achava digna de pedir nada. Por mais que a minha vida não fosse lá essas coisas, eu tinha vergonha de pedir, porque ele respondia, né? Porque ele já sabia das coisas. Uhum. E assim, na oração é uma conversa. E muitas vezes nessa conversa nós pedimos coisas. Mas o que devemos pedir para Deus? Primeiro, a santidade. Antes de pedir qualquer coisa, Deus, me faça santo. Deus, me faça fazer a sua vontade. Muitas vezes, a primeira coisa que nós temos que pedir para Deus é a fé. Como no Evangelho, Deus falou que faria o milagre conforme a fé da pessoa. A pessoa foi lá e respondeu para Jesus: Senhor, eu não tenho fé, então me ajude na minha falta de fé. Aí a pessoa foi lá, Jesus deu para ele, primeiramente, antes da cura, deu para aquela pessoa o dom da fé. Ou seja, temos que pedir para Deus a fé, certo? Temos que pedir para Deus a fé, depois pedir para ser santo. Depois, como a gente aprendeu no Pai Nosso, que seja feita antes a vontade de Deus do que a nossa. Porque Deus sabe o que é bom para mim. E eu, às vezes, nem sempre. Mas, quando você vai evoluindo na vida de oração, a oração se torna um diálogo profundo com Deus. Aonde que você, às vezes, não quer pedir nada. Você só quer mergulhar no mistério de Deus. Você só quer se deleitar na presença do Senhor. Você só quer sentir, e sentir, eu não estou falando de sentimentalismo, mas você quer se mergulhar no sagrado, no oceano da presença de Deus. Então, Deus vai responder, porque não existe uma conversa que seja monólogo, só você fala. Deus responde. E por isso que muitas vezes na vida de oração nós oramos com a Sagrada Escritura, com a Bíblia. Ou com livros de piedade e oração, como por exemplo a Imitação de Cristo. São livros que Deus se comunica conosco através das passagens, através da sua palavra. E às vezes até por uma locução interior. Você escuta uma voz dentro de você falando com você. Aí você falou, tô esquizofrênico. Não. Às vezes é Deus. É Deus falando com você, entendeu? E assim, o desejo da santidade nos faz querer fazer a vontade de Deus. Por isso a nossa primeira vocação é ser santo. Aí Deus vai te chamar. Vai te chamar para que você tenha, anota aí, a vocação de estado de vida. Ô Gênia, meu amor, tá muito ruído aí onde você está. Aí poderia fechar o microfone? Obrigado. Aí você pode abrir quando você quiser falar. Então, aí o Leonardo colocou uma frase aqui de um autor, né, que é Eckhart, né? O olho que você vê Deus é o olho pelo qual Deus te vê. Profundo para a nossa reflexão, né? O olho que você vê Deus é o olho que Deus te vê, né? Ou seja, qual é o olho que eu vejo Deus?
É os olhos do corpo? É os olhos da alma, gente. E os olhos da alma são iluminados pelo dom da fé. Certo? Eu acredito em Deus, não o vejo, mas eu acredito, porque minha alma o vê. Meu corpo não. Certo? Bom, e sendo assim, pessoal, tem aqui uma questão. Vocação de estado de vida. Eu quero ser santo. Aí Deus vai colocar no seu coração como Ele quer que você seja santo. Então nós vamos ter o estado de vida leigo e o estado de vida religioso. O estado de vida leigo é o que nós iremos estudar hoje. E o estado de vida religioso é o que nós iremos estudar na próxima aula. Mas nunca se esquecendo. Anotem essa passagem. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz assim: olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Não é eu, é Deus. Palavra do Senhor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, e em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, quem nos chama para a nossa vocação é santo. E nós temos que ser como aquele que nos chama, aquele que nos cria, que é Deus, santos, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, vocação leiga, aqui todos nós somos leigos, aqui não tem nenhum aqui que é padre, freira, né? Não temos nenhuma pessoa de estado de vida religiosa. Não sei se alguém aqui aspira a ser. Mas aqueles que aspiram o casamento, agora essa aula é para vocês, né? E também aqueles que não aspiram, essa aula também é para vocês, porque aqueles que são de vida religiosa, eles ajudam os matrimônios da maneira do aconselhamento, da oração. Somos uma família. A família igreja é uma família que todo mundo é irmão. Sendo casados, solteiros, né? Ou padres e freiras. E vai dizer esse texto que nós devemos ser santos em tudo aquilo que Deus nos chama. E o que Deus nos chama? A vocação leiga. Ou a vocação religiosa. A vocação leiga, ela pode ser consagrada, né? Ou seja, como leigo, ou seja, uma pessoa que não vai se consagrar, uma pessoa que não vai ser padre, mas ela pode ser solteira para sempre, certo? Não querer casar, mas também não querer ser freira nem padre, viver aqui no mundo, né, consagrada a Deus, mas sem se casar, ser uma solteira de Deus, que ela vai ter mais tempo disponível para fazer para dar catequese, fazer caridade, né, ajudar os pobres. É uma vocação que existe. A gente conhece algumas pessoas assim, né, mãe? Principalmente na Aliança de Misericórdia. São pessoas solteiras. Algumas delas são viúvas, que não querem se casar de novo e querem consagrar sua vida a Deus. Certo? A gente conhece, por exemplo, a Eliana, né, que foi a minha diretora espiritual. Né, que ela é uma pessoa que é consagrada a Deus e é solteira. Trabalha normal, né, pega a condução normal. Mas, tirando essa exceção, eu começo com a exceção, né? Peraí, Felipe. Também tem na Diocese de São Miguel Paulista também alguns solteiros vocacionados que se consagraram a Deus para viver servindo a sua paróquia com o tempo que eles têm na vocação de vida, né, religiosa, só que eles não vivem dentro de um convento, né? Assim, a vida normal. Isso. Aí eu comecei com essa exceção, porque isso aí é 0,1% dos leigos, tá? Porque 99,9% somos nós que queremos constituir família. Ou que já constituímos família, certo? E aqui inicia-se, eu quero que vocês tenham
texto da aula diante de vocês, por favor. O que a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio. Pode falar, Leonardo? Eu só queria te mostrar rapidinho um livro que eu acabei adquirindo aqui. Ele está me ajudando um pouco. Eu queria saber se o senhor conhece esse livro aqui, ó. Deixa eu... Se consigo... Esse daqui, ó. Peraí que eu vou deixar... Pode ler, eu tô lendo, eu só consigo enxergar o Católicos. Qual é o resto do... Instrução aos católicos sobre os mandamentos, os sacramentos e as verdades da fé. Quem é o autor? Deixa eu ver aqui. Tem dois nomes, tem Dom Joaquim Roca e Santo Afonso de Ligório. Se é Santo Afonso de Ligório, é maravilhoso. Se tem Santo Afonso de Ligório, é fonte confiável. Se tem fonte Santo Afonso de Ligório, é doutor da igreja. Então, eu acho que, na verdade, é um compilado que fizeram dele, mas não é o livro dele, entendeu? Pelo que eu tô Tudo bem. lendo. Pelo menos a parte do Santo Afonso eu dou fé. Mas o Dom Joaquim, se é dom é bispo, se é bispo é autoridade, né? E se é um bispo que está trabalhando com as ideias de Santo Afonso, é um bom bispo. Eu tô assim fazendo assim, né? Então, pode ler sem medo, né? Se você encontrar alguma coisa, me procura que eu tiro suas dúvidas. Se você encontrar alguma coisa que seja, na sua opinião, não está muito claro, mas é muito difícil. Santo Afonso é um dos santos mais claros da igreja. Não tem como não entender. Né? Não tem como não É entender. que me deu alguma dificuldade no começo, porque eu não sabia diferenciar se a história dos santos que ele colocava aqui era literal ou era épica, né? É que as histórias dos santos, eu vou falar uma coisa pra você. Elas são tão extraordinárias que elas parecem épicas. Mas, por exemplo, já ouviu falar de São Padre Pio, né? São Padre Pio, ele voava. E tem testemunhas que viram ele voando. Testemunhas oculares. E aí você olha um santo... Tinha vários santos de relatos de santos da Idade Média que eles voavam, flutuavam, né? Bilocavam, estavam em dois lugares ao mesmo tempo. Aí o pessoal da historiografia, né? Meus colegas historiadores, falava, isso aí é mito medieval. Só que quando veio o São Padre Pio e fez as mesmas coisas, só que em 1950, ou seja, na época do cientificismo já bem avançado, a gente percebe que aquilo que eram os contos medievais talvez não fossem contos. Porque a pessoa que vive a santidade, principalmente como um santo que nem São Padre Pio, que é um santo de sétima morada, o último grau de santidade que você consegue alcançar, ele é uma pessoa que já se desprendeu de tudo aquilo que é mundano, ao ponto de ele conseguir voar. E sabe por que ele voou? Não é porque ele queria ser o Superman. Sabe por que Padre Pio voou? É porque estava vindo era a época da Segunda Guerra Mundial, 1944, estava vindo um bombardeio dos Estados Unidos, e ele era italiano, né? Então os Estados Unidos estavam fazendo operações na Itália, e esse bombardeio ia jogar uma bomba bem no convento dele. Ia matar todo mundo, né? Então ele voou, ele apareceu na frente do piloto falando, dizia pra lá, dizia pra lá. Aí o piloto pousou, contou pro capitão. O capitão não acreditou, decolou de novo. Aí ele voou de novo e desviou. O piloto pousou de novo e contou pro capitão, pro general. Aí o general falou, agora você tá metendo louco, tá com medo de destruir o mosteiro? Lá tá cheio de soldado nazista. Não tinha nenhum soldado nazista não, a inteligência americana tinha errado, né? Aí o general foi no bombardeio fazer pessoalmente o ataque. E o general viu com seus próprios olhos esse fenômeno. E depois eles foram até um mosteiro, tiraram foto com o Padre Pio e tudo. E muitos daqueles soldados que eram protestantes americanos se converteram ao catolicismo. Ou seja, além de tudo, eles eram testemunhas protestantes. Protestantes, ou seja, eles teriam 1000 razões para não acreditar num católico. Ou seja, as histórias dos santos, Leonardo, elas são
cheias de atos extraordinários, porque para Deus nada é impossível. E alguns dos santos, esses atos, eles foram verificados por observadores céticos, imparciais, e que falaram isso aqui é sobrenatural. Então pode ler sem medo, entendeu? E pode crer, porque nós temos fé, né? A gente não tá vendo, mas a gente pode crer que aquilo aconteceu, tá? Beleza. Então, nunca ouvi falar de nenhum santo católico que voou ou bilocou. Um santo católico casado, que voou ou bilocou, né? Porque os santos católicos casados, um milagre já é manter a família unida. Né? O milagre já é manter a família. Isso já é um milagre. É mais fácil voar e bilocar, né, do que manter uma casa em ordem. Vai por mim. O sacramento do matrimônio é onde tudo nasce. Teria padres e freiras se não tivesse pais e mães? Teria santos e santas se não tivesse pais e mães? Teria igreja se não tivesse pais e mães? Olha a importância do sacramento do matrimônio. Quem é que deve se casar? Isso é importante, porque nem todo mundo deve se casar. Primeira coisa que alguns casamentos dão errado é porque nem todo mundo tem vocação para isso. Nem todo mundo tem vocação para se casar. Oi. Depois, se me permite, eu vou citar um exemplo de uma não vocação que aconteceu, eu escutei o de testemunho hoje, aí depois eu coloco aqui quando você achar melhor. Então, como pessoas que não têm o chamado para o patrimônio se casam? Porque elas não escutam a Deus, né? Inclusive, ô Leonardo, isso que você falou, pessoas que têm vocação, tá namorando e descobre que a vocação dele é para ser padre. Sabe quem passou por isso? Frei Gilson. Conhece o Frei Gilson? Frei Padre Gilson, Marcelo. né? Padre Marcelo. E inclusive o bispo da Diocese de Santo Amaro, Dom José Negre, ele estava noivo. E ele falou, não posso casar com isso no meu peito. Deus está me chamando para ser padre. E no dia que ele chegou para a noiva dele, ele disse o seguinte, tem uma coisa para te contar. Ela falou, eu também tenho uma coisa para te contar. Aí, fala você primeiro, eu quero ser padre. E ela, eu quero ser freira. E hoje ele é bispo e ela é superiora, abadesa de convento. Né? Então, é difícil. Se você tem uma vocação sacerdotal e está namorando, é bom que você namore, né? Até para você não entrar no seminário com dúvidas. Mas às vezes a vocação ela é tão certeira como o Padre Pio, que com 12 anos entrou para o convento dos Caputinos franciscanos. E foi ordenado com 18 anos, 20 anos. Ele já queria, e não queria, mulher quer saber de mulher, não quer saber de nada, quer saber de Deus. Santa Teresinha, que pediu autorização para entrar para o convento com 15 anos de idade, quando a idade era 18. Então tem vocações que a certeza é tão grande, agora tem um pessoal que está na dúvida. E sabe por que nós temos dúvidas? Porque somos humanos, ué. Somos humanos. E muitas vezes a nossa vida de oração não é o suficiente para a gente discernir a vontade de Deus na nossa vida. Porque se a gente não fala com Deus, como a gente vai saber a vontade de Deus? Tá entendendo porque a vida de oração é importante? Se a gente não fala com Deus, como que a gente vai entender a vontade dele na nossa vida? Deus não manda correios, né? E nem mensagens no WhatsApp. Deus fala com você através da oração. E quando você abre o coração, Deus fala com você de várias formas. Deus, me dá uma resposta. E Deus vai falar pelo irmão, pela irmã, vai falar pela palavra, vai falar. Mas se você não entende o que Deus fala, a mensagem vai passar e você não vai entender. E como que a gente entende que Deus fala? Quando a gente está acostumado com a sua presença, através da oração. Através da oração, nós se acostumamos com a presença de Deus. Então vamos lá. Sacramento do matrimônio. Sônia. Vamos ler. E a gente vai, daqui para agora, refletir só sobre o matrimônio. Sacramento do matrimônio. O matrimônio é o amor. Ninguém consegue viver sem a presença e a amizade de outras pessoas. Ninguém está sozinho. No casamento, essa amizade é repartida entre o marido e a mulher.
é repartida entre o casal e os filhos, e com a comunidade onde vivem. Parou? O mais Parou? Primeira coisa. Matrimônio é amor. Se não tiver amor, o que acontece com o matrimônio? Ele acaba. E o amor deve ser o motivo maior de você casar com alguém. Se você casa com alguém por causa do dinheiro, se o dinheiro acabar, o matrimônio acaba. Se você casar por alguém por causa de sexo, por causa de relação carnal, a pessoa sofre um acidente, fica impotente, ou ela sofre um acidente, ou a mulher tem um parto complicado, vai ter que ficar bastante tempo sem ter relações por causa da laceração, ou o homem ele está sofrendo problema de saúde, não consegue ter ereção, por exemplo. Se a pessoa casou só por causa de sexo, acabou o casamento ali, acabou, né? Agora, se a pessoa causa por causa do amor, né? E o amor sincero, o que acontece? Se tiver períodos de castidade, se tiver períodos de abstinência, ou até mesmo se acontecer um acidente que impossibilite o outro de ter relação, o casamento vai continuar, porque o que une os dois é um verdadeiro e sincero amor, um amor que vem de Deus. Eu costumo dizer que o casamento é A3. A3, né? Eu, minha esposa e Deus. Certo? Casamento nunca é 2. A2 dá errado, A3 dá certo. Eu, minha esposa e Deus. Deus tem que estar ali, né? E o símbolo disso é a família de Jesus. Maria e José e Jesus, que é Deus. A Sagrada Família, né? No meio, né? A Sagrada Família deve ser a inspiração de todos os casados. Certo? Maria e José não tinham relações sexuais porque não era o chamado deles. Mas todos os casais têm. Mas se por um motivo específico de saúde ter que dar um tempo, o cara, se for casar só por conta disso, o cara vai procurar um prostíbulo, vai ver pornografia, vai cair em pecados solitários, né? Vai ficar caindo no pecado da masturbação, o cara vai trair a esposa, entendeu? Porque o cara vive na carne. Ou a cara, né, a mulher, vive na carne. Casamento é amizade, como diz aqui também. Eu aconselho muitos jovens, né? Casamento começa com um namoro. O namoro, como que deve ser o namoro do católico? Deve ser um namoro, o namoro é um período para você conhecer a pessoa. Conhecer. Conhecer o corpo dela? Não. A gente já viu que a relação sexual é para o casamento. É para o casamento. No namoro é o tempo de você estabelecer uma amizade. Aí os jovens, a menina fala, ah, esse menino tá gostando de mim. Ele é trabalhador, ele reza. Ah, mas eu não quero namorar com ele, porque ele é meu amigo. Eu falo, você vai querer se casar com quem? Com o seu inimigo? Né? Vai querer se casar com quem? Com o inimigo? É claro que você tem que se casar com uma pessoa que você tem boa convivência. Boa convivência. Por que muitos casamentos dão errado? Porque as pessoas casam pelos motivos errados. A boa convivência, o bom diálogo, o melhor amigo do marido tem de ser a esposa, não é o cara do boteco. E nem o cara da igreja. Então, o cara pode ter um amigo no boteco? Até pode. Vai ter amigo na igreja? Muito. Mas a principal amizade tem que ser a sua esposa. Se eu deixar de contar para minha esposa os meus problemas, as minhas angústias, e nós não rezarmos junto, né? Esse livro eu não conheço, tá, Leonardo? Não conheço, tá? Se nós não compartilharmos uma boa convivência, uma amizade dentro do matrimônio, acaba o casamento. Porque você vai viver com aquela pessoa todos os dias da sua vida. Vai ser
toda vez uma convivência pacífica? Vai ter discussão, vai ter briga, mas a questão é o seguinte: o perdão deve imperar no casamento. O perdão, a concórdia, isso se resume numa frase que um dia me tocou. Ou você quer viver um bom relacionamento, ou você quer ter razão. Os dois não dá. Ou você quer ser ter um bom relacionamento, ou você quer ter razão. Os dois não dá. Ou seja, no casamento um tem que dar o braço a torcer pro outro. Né? Um tem que dar o braço a torcer pro outro. O namoro, quando eu posso falar o meu testemunho, eu fiz um namoro com a minha esposa na castidade, casamos virgens. Os frutos disso a gente colhe porque nós não temos aqueles, vamos dizer assim, nós não temos aqueles traumas de relacionamentos frustrados. Porque imagina, o que é entregar o seu corpo para uma pessoa? Você entrega seu corpo e sua alma para uma pessoa num relacionamento sexual. Você se entrega. Aí você se entrega totalmente e aquilo ali dá errado. Fica uma marca dentro de você. Caramba, fica uma marca dentro de você. E o fato de a gente casar virgem faz com que a primeira marca sexual nossa seja uma marca de amor, e um amor que vai durar para sempre, porque nós estamos sob a bênção de Deus no sacramento. Ah, mas eu não me casei virgem, não tem problema. Deus cura, tá? Deus é médico, né? Deus cura as marcas, né? Que são deixadas dentro do nosso coração pelas mágoas de um namoro que a gente viveu errado, de uma vida passada, né? De antes de encontrar Deus. Deus, ele cura. Jesus, ele não é o médico dos médicos. Só que Jesus, quando ele fala que ele é o médico do médico, ele não vai estar de plantão lá no postinho. Né? Você chega lá: oi, minha filha, pode entrar, eu sou Jesus, eu vou curar a sua dor, toma dipirona, 6 e 6 horas. Não, Jesus não é esse tipo de médico. Jesus é o médico que cura a nossa alma. Até mesmo Jesus, quando ele foi curar um paralítico, ele disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Antes de falar, levanta e anda. Porque Jesus, o que ele quis dizer com isso? Primeiro a gente tem que curar a alma, e depois o corpo obedece à alma, né? Por que tantos casamentos dão errado? Porque tem pessoas com a alma machucada no casamento. Às vezes começou bem, e com o caminhar do tempo que foi acontecendo, foi entrando o cigarro, foi entrando a bebida, foi entrando as novelas, foi entrando aquelas amizades, né, mãe? Aquelas amizades, aquelas amigas, aqueles amigos, né? Ah, sua mulher não sabe de nada, não. Ou seja, Satanás foi jogando joio no meio do trigo. Mas Jesus, ele é o médico dos médicos, ele cura tudo, né? Jesus, ele cura tudo. Pode falar, mãe. Foi bem colocada essa história do amigo, porque existem muitos amigos que, na verdade, são falsos amigos ou amigas, né? Que destroem o casamento da pessoa. E não é raro a gente ver relatos de pessoas que a própria amiga tomou o quê? O marido da outra, né? E o amigo também tomou São a Paulo, mulher o do nome outro. disso é talarico. Talarico. Acaba com o casamento, e eu conheço casos muito próximos da nossa família onde isso aconteceu. Né? Tomar muito cuidado com as amizades. Realmente a gente tem que selecionar muito bem o rol de amizades a entrar na nossa casa, a fazer parte da nossa vida, porque aí mora um perigo muito grande dos dois lados. Agora pensa comigo o seguinte, meus amigos. A gente falou que tudo começa com o matrimônio. As vocações, a vida humana em si, né? Em si. Homem e mulher que se unem gera filhos. E esses filhos vão gerar outros filhos. E assim a raça humana se perpetua. Dentro do contexto do casamento cristão, não é só gerar filhos, mas como disse São Luís Martin e Santa Zélia Martin, os pais de Santa Teresinha, que também eram santos, né? Gerar filhos para o céu.
Você acha que o capeta vai gostar de um casamento santo? Você acha que quando você se unir em matrimônio com a sua esposa, né, diante do sacerdote que testemunhará isso diante de Deus e dará a bênção de Deus para você, você acha que o inferno vai falar: ah, que bonitinho, vai jogar arroz? Não, o Satanás vai querer destruir a sua família. Ele vai querer destruir a tua casa. Ele vai querer destruir os seus sonhos, suas metas. E ele vai querer que o seu foco saia da santidade no casamento. Né? Quantos casamentos acabaram por causa da droga do dinheiro? Quantos casamentos acabaram... Os dois casou pobre, uma mão na frente e outra atrás. Aí um foi ganhando mais dinheiro que o outro, foi papapá, briga, daqui a pouco separa. Casamento, pessoal, todo mundo tem algo, tudo é em comum. Não existe minhas coisas e suas coisas. Meu dinheiro é dinheiro da Aparecida, minha esposa. O dinheiro que a Aparecida ganha é meu dinheiro. Conta conjunta. Sem senha de celular. Acesso livre. Quem não deve não teme. E assim, renunciar aos ciúmes. Confia no seu companheiro. Quantos casamentos acabam por ciúme? Onde você tá? Tá demorando. Você chega 8 horas, já é 8h15. É, sei, esse trânsito aí, tô sabendo. Ah. Tem mulher e homem que coloca aplicativo espião no celular do outro pra saber onde que ele tá. Isso destrói casamento, porque casamento que não tem amizade e não tem confiança acaba, naufraga. E ao mesmo tempo você deve conhecer, por isso que você tem que ter um bom namoro. Eu namorei 5 anos e 8 meses, né? E eu vou encerrar aqui essa sala e dizendo isso, com a Aparecida para saber tudo dela, para mim não casar enganado. Eu sei onde o calo aperta, eu sei o que irrita ela, eu sei várias coisas dela, mas eu ainda estou conhecendo, né? A gente aprende a conhecer, né? Mas a gente não pode casar com um desconhecido. A gente nunca pode casar com um desconhecido, a gente tem que conhecer com quem a gente casa, né? Um casal que conhecia usava esse aplicativo, acabou o casamento. É claro, como você vai querer ficar, né, com uma pessoa que não confia em você? E sabe qual é o problema? Que muitos casamentos desses são matrimônios, ou seja, casados na igreja. E isso vai dar um problema que a gente vai falar na segunda parte. Tá bacana a aula, não tá hoje? Não tá da hora? Então, vamos trocar de sala pra gente dar continuidade, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui, tchau. Vocês falam. É isso aí. Vamos continuar com a leitura do texto. Anitta, o mais difícil do amor é permanecer firme nele. Só Deus mesmo é capaz de ser sem defeito, fiel e amoroso. Quando o casal é fiel no amor, é um grande sinal de Deus.
Deus está presente no amor do casal. Quem acredita nisso pode casar na igreja. A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e à educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Aí vamos lá. Qual é a razão de nós casarmos? O amor. O amor, ele não é somente um sentimento gotosinho, né? Aí, tá quentinho meu coração. Isso não é. Isso é um amor sensível. Mas o amor também é sacrifício. O que é sacrifício? O sacrifício, ele tem um significado de tornar sagrado aquilo que você renuncia. Você torna algo sagrado. Sacrifício é tornar sagrado. Sacrifício. Quando você tem sacrifício no seu matrimônio, você o torna ele sagrado. E o que é o sacrifício? Nossa, esse homem tá chato hoje, eu não acredito nisso, mas eu vou ter paciência. Vou ter paciência, vou tratar ele bem. Às vezes, nossa, essa mulher não para de falar no meu ouvido, não aguento mais, mas vou ter paciência. Escuta ela. Aí você vai ver que às vezes isso vai resolver o problema. Às vezes a gente só tem que escutar o outro, sacrificar um pouco o que a gente está fazendo para dar atenção pro outro. Ou seja, eu acabei de tornar sagrado algo, ou seja, que é escutar a minha esposa, é algo sagrado. Tem outros exemplos, né? O pai casou, teve filhos e tem que acordar de madrugada para trocar xixi e cocô. Dar mamadeira. É a sua mãe que tem que fazer isso? Não, o pai também. Oxe. Né? Às vezes a mãe também. Você está sentindo prazer? Nossa, que delícia, eu tô acordando de madrugada. Não, mas você vai lá porque o amor, ele move você na base do sacrifício. O amor sem sacrifício não é amor. Se você não é capaz de dar a vida pelo seu esposo, pela sua esposa ou pelo seu filho, você não está amando com o amor de Deus. O amor é aquele que é capaz de dar a vida. Eu daria a vida. Se minha esposa precisasse de um coração, esse coração estivesse aqui, eu dava para ela. Sem pensar duas vezes. Pelo filho é fácil falar, né? O filho a gente dá tudo, o olho, o coração. Agora, será que a gente seria capaz de dar a vida pela nossa esposa ou pelo nosso esposo? Isso é para refletir qual é o nível do amor que eu amo essa pessoa. Às vezes, a gente está disposto a tudo, agora tem dias que não. Por isso que permanecer no amor é a parte mais difícil do casamento, como está dizendo esse texto aqui. Permanecer no amor é a parte mais difícil. E somente Deus é capaz de amar com perfeição. Então é por isso que nós temos que crer que o amor que está no nosso casamento, ou que estará no nosso casamento, ele tem que ter Deus como fonte. Quem acredita nisso pode casar na igreja. Saber que Deus é fonte do amor do casal e por isso nos momentos de crise recorrer a esta fonte salvará o seu casamento. E não só salvará como seu casamento, como sustentará essa união. Por isso o casamento é 3. Marido, mulher e Deus. Se tirar Deus da equação, vai ser só desgraceira. Fala, Leonardo, meu irmão. Eu estava vendo uma questão esses dias de um povo católico que estava discutindo a questão de no casamento o que é mais importante seria mais o casal do que os filhos. O senhor concorda com isso? Absolutamente. Os filhos não nascem do nada. Antes de ser pai, eu sou marido. Já pensou? Antes de o José Paulo, meu filho, nascer, eu fui esposo da Aparecida. E isso
é tão importante que no casamento católico, o meu amor maior é que o pessoal fala, filho é amor eterno. É mesmo, mas esposa também deveria ser. Mas assim, o casamento católico, o meu amor maior é pelo minha esposa. E o filho? Filho também, eu amo. Eu amo. Mas eu antes amo minha esposa. E imagina o meu filho crescendo, vendo eu amando a mãe dele. Que exemplo que ele vai ver. Vai aprender a respeitar as mulheres, vai aprender a ser um bom marido se for o chamado dele. Então, o mais importante, e Santa Giana, que... Não, Santa Giana foi uma santa que morreu por causa que ela decidiu ter o filho e não tratar de um câncer. Se ela tratasse do câncer, ela estava grávida com o câncer, descobriu o câncer grávida. Se ela tratasse o câncer, ela teria que abortar o filho. Se ela tivesse essa gestação, o filho ia nascer, só que porém o câncer ia espalhar e ia morrer. Ela escolheu ter o filho. Olha que sacrifício ela faz pelo filho. Só que nas suas despedidas ela fala que o seu maior amor era o marido dela. Por quê? Porque se não fosse o marido dela, não teria filho, ué. Então a gente precisa realmente, Leonardo, fazer uma hierarquia dos valores. Uma hierarquia. Não é porque eu amo minha esposa em primeiro lugar que eu vou amar menos meus filhos. Mas é uma hierarquia. Primeiro a ser servido em casa deve ser a esposa ou o marido. E os filhos vão crescer com esse exemplo de servir. Aí isso evita também que o filho vire o reizinho da casa, né? Essa geração de Enzo, né? O filho vire o reizinho da casa, né? Tudo tem que fazer à vontade. Não. O filho ele tem que entender que ele é o último da hierarquia, que ele tem que obedecer quem está acima dele. Vocês estão entendendo? Mas vamos lá. Pode continuar, mãe. Deus nos fez para a felicidade. Não nascemos para viver sozinho, mas sim com uma companhia. O Pai, quando criou o homem, deu a ele uma companhia, Eva. Deus também acrescentou: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Gênesis Este ato 2:24. Ó, essa parte aqui, primeiro, é uma coisa do ser humano. Nós não nascemos para ser sozinhos, tá? E não importa qual é a sua vocação. O padre não vive sozinho, ele tem a sua comunidade paroquial ali com ele. Ele vive uma solitude, né? Uma solidão ali quando ele vai para casa dele, tá sozinho. Mas se o padre dele é um bom padre, todo dia ele tá falando com alguém, ele tá se comunicando com as pessoas, entendeu? Mas ele vive a solidão. O solteiro consagrado, ele não é solteiro consagrado para ele ficar sozinho na casa dele chorando. Não. O solteiro consagrado, ele é solteiro para ajudar o próximo. O próximo, ou seja, ele vai estar sempre na companhia de irmãos e irmãs. O frei religioso, já diz, ele está num convento. E no convento ele tem irmãos e irmãs com a mesma vocação que ele, e vive em fraternidade. Agora, a vocação número 1 de fraternidade do mundo é o matrimônio. Nós não nascemos para ser sozinhos. Por isso que Deus, quando cria... Primeiro, até Deus, na sua eternidade, ele não é a solidão. Deus é uma trindade. Ele é um Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma família. O Pai, o Filho, e o resultado e o amor do Pai com o Filho gera o Espírito Santo. Isso desde a eternidade. Então Deus não está sozinho. E Deus, quando cria o ser humano, a primeira angústia de Adão foi perceber que todos os animais tinham um sexo oposto, uma fêmea, e ele não. E Deus faz Adão adormecer e cria de sua costela a mulher. E agora Adão olha para a mulher e diz: agora sim, carne da minha carne, osso do meu osso, sangue do meu sangue. E nisto nós temos a questão de que o ser humano, ele não nasceu para ser sozinho.
Por que muitos casamentos dão errado também? Solidão a dois é a pior solidão que existe. Solidão a dois, você tá com uma pessoa, mas você se sente sozinho. Sabe? Porque aquela pessoa parece que não liga pra você. Aí tem a questão da psicologia que eu não vou entrar, né? As carências, né? Mas não deveria ser assim. Os casados deveriam ser um para o outro todo dia. Nós nascemos, pessoal, para viver juntos. Dependendo do estado de vida, vai dizer com quem você vai viver junto. Mas sabe qual é o triste do mundo de hoje? Eu já vou ler. Sabe qual é o triste do mundo de hoje? Tem muita gente que é vocacionado ao matrimônio, mas não vai se casar porque não vai encontrar alguém que pense e queira as mesmas coisas que ele. Você acha que todo mundo vai conseguir casar, todo mundo que é vocacionado ao matrimônio vai conseguir boa esposa, bom marido? No mundo de hoje, tem que rezar muito para Deus mandar. Porque a gente está numa sociedade que já não tem Deus como base. Se a gente parar para pensar, lendo aqui o que o Leonardo está escrevendo, né? Foi o erro do primeiro matrimônio da história que condenou a humanidade. Ou seja, né? Ele está falando aqui do erro de Adão e Eva, né? De comer o fruto proibido, né? O primeiro matrimônio da história foi Adão e Eva. E o fato de o marido não escutar a Deus, a esposa não escutar a Deus, fez com que eles fizessem a vontade deles, e então nós estamos aqui fazendo crisma, né, para ser santo, né? Então, olha só, né? Muito bem colocado, Leonardo, muito bem. Vamos continuar, mãe? Este ato de se juntar com o sexo oposto, para juntos viverem em uma só carne, é o próprio sacramento do matrimônio. Este é um sacramento de serviço, junto com a ordem. Através dele, nos unimos ao sexo oposto para juntos construirmos uma família. O matrimônio é uma doação total ao outro e a Deus. Somos chamados a construir uma família cristã, com pensamentos retos e morais. Vamos lá. Quem pode se casar? O homem com a mulher. E a mulher com o homem. Esse é o plano de Deus. Deus criou Adão e Eva. E Deus criou homem e mulher. Homem ou mulher, Ele os criou. Abençoou e disse, sede fecundos. Então, não existe casamento homoafetivo para a Igreja Católica. Não existe. É impossível Deus abençoar um matrimônio que é entre pessoas de sexo semelhante. Matrimônio sempre deve ser feito com o sexo oposto, homem com mulher. Ponto. Fora disso vem do maligno. Mas a pessoa tem tendência a ser homossexual. Ela tem um chamado muito claro, se isso for verdade, a ser solteiro consagrado. Todos os homossexuais são chamados a viver como leigo consagrado. Inclusive tem o apostolado Coragem, né? O apostolado Coragem é um apostolado de homossexuais católicos que vivem a santidade, solteiros, né? Não podem ser padres, sabe por quê? Um homossexual não pode ser padre, que tem tendência à homossexualidade não pode ser padre, porque o padre ele deve ser um varão. Todo padre tem que gostar de mulher, né? Todo padre tem que ser macho, né? Tem que ser cabra. Por quê? Porque a virilidade, a hombridade é uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo do sacerdote. Se não me engano, o homossexual, se tiver vocação, ele tem algumas congregações religiosas que podem aceitá-los, mas não como padre, tá? Não como padre.
Mas a gente deixa isso para falar no Sacramento da Ordem na próxima aula. Aqui, o que nós temos aqui? O mundo hoje vai dizer o seguinte: o amor é livre. Só que eu pergunto, existe amor no pecado? Pode existir um amor autêntico no pecado? E o pecado, vamos lembrar, ele é uma ofensa a Deus. Dá para eu amar a Deus ofendendo a Ele? Não. Ser homossexual é pecado? Não. Praticar a homossexualidade é pecado? Sim. A igreja não condena pessoas, a igreja condena o pecado. Certo? Bom, já sei que esse vídeo vai levar strike do YouTube, mas vamos lá, né? Vamos lá, eu posto de novo depois. Ficar salvo aqui no meu notebook. Mas, assim, só existe o casamento entre homem e mulher, porque senão como vai ter a procriação? Como que vai ter a geração dos filhos, da prole? Certo? Aí hoje o direito civil permite, e erroneamente, que os homossexuais se casem. Por que erroneamente? É uma sociedade que está admitindo que os planos de Deus não estão corretos. Que na verdade o homem pode reformar os planos de Deus. Mas, como a gente vive uma sociedade livre, os homossexuais, se quiserem, podem fazer a união estável no cartório. Agora não venha pedir pro padre abençoar, não pode. Entendeu? Não pode. E se o padre for abençoar, né, como o padre ele pode abençoar, conforme o último documento do Papa sobre isso, não a união homossexual, mas as pessoas, né, rezar pelas pessoas que estão na união sexual. Aí sai, isso aí é a interpretação correta. Aí o que sai na Globo? O Papa autoriza a bênção aos homossexuais, né? Então, essas coisas, né, que a gente tem que lidar todo dia, né? Mas eu quero formar aqui católicos esclarecidos, certo? Católicos que não vão pela mídia. Porque a mídia hoje está nas mãos do maligno, né? Nós estamos hoje contra a maré, certo? Nós estamos indo contra o mundo. Vocês já ouviram falar. E às vezes, por ouvir falar tanto sobre isso, quando eu falei isso, talvez causou um certo incômodo. Isso não me... Às vezes causa um certo incômodo. Porque a gente já ouviu falar tantas vezes a mentira, que quando a verdade é dita, ela causa incômodo. Né? Mas é só você se acostumar com a verdade, que daqui a pouco você se acostuma com a verdade. Né? Continua, mãe. Hoje, o maligno vem se apoderando deste sacramento como se fosse algo qualquer. Ele usa do casal como uma forma de destruir, eliminar, desconcertar o convívio familiar. São muitos os casamentos feitos na Igreja Católica que possuem objetivos contrários à conduta cristã. Ou seja, muitos são os casais que vão para o altar com desejos carnais e com os seguintes pensamentos: se não der certo, nos separamos. Felipe, posso colocar minha colocação agora? Pode. Antes, Então. mãe, deixa eu só ler aqui que o Leonardo mandou. Isso da bênção via a explicação que o Papa permite pro, entre aspas, casal para fazer o ato. O ato quer dizer o quê? A prática da homossexualidade? O ato... Que ele permitiu para eles receberem a bênção em pararem de fazer o ato homossexual. Isso, então, isso aí é uma bênção pastoral, ou seja, é uma bênção para que o casal seja acolhido, e não é uma bênção à união, é uma bênção às pessoas que estão ali. E se eles seguirem o processo todinho, eles vão acabar chegando à conclusão que eles estão vivendo erroneamente, né? Mas aí você tem pessoas dentro da igreja, inclusive ordenadas, bispos, que querem usar isso como bandeira para mudar a doutrina da igreja. Isso não vai acontecer, né? Tem gente dentro da igreja que não ensina os ensinamentos da igreja. Isso eu tenho que dizer porque eu não posso ser leviano com vocês. Tem pessoas dentro da igreja que não ensinam o que a igreja ensina. Estão ali como advogados do diabo, vamos dizer assim, né? Estão ali dentro da igreja ensinando
Isso é perfeitamente possível de acontecer. A gente não vê, por exemplo, juízes fazendo injustiça, sendo que era para eles fazerem injustiça. A gente não vê policiais cometendo crimes se não era para eles combater os crimes. Então é perfeitamente comum na igreja pessoas ensinando coisas contra a doutrina da igreja, sendo eles os que deveriam ser os guardiões dessa doutrina. Isso é humano, tá, gente? Isso é do ser humano. Vamos lá, mãe. Então, aqui nessa parte que a gente acabou de ler, diz sobre as pessoas que casam, se casam dando mais valor para os desejos carnais do que o amor propriamente dito. E aí, como já foi colocado, né? O amor carnal acaba quando acaba quando acaba o desejo entre o casal, né? Acabou o desejo, acabou o amor, então acabou o casamento. Mais ou menos nessa parte. E aí eu estava escutando um exemplo que o padre Christian Shankar estava colocando hoje, numa pregação que eu estava ouvindo. Que teve uma moça que ela casou com um rapaz, os dois felizes, super saudável, né? E aí o rapaz se acidentou. E aí ele não poderia mais ter uma vida íntima com ela, porque ele estava incapacitado, ele estava paraplégico, né? E aí ele foi morar com a mãe, o casal foi morar com a mãe dele para poder conciliar tudo, né? E ele reconstituir a saúde. Enfim, ela estava trabalhando e aí ela pegava e ia visitar o marido, que estava na casa da mãe, uma vez por todo dia, depois uma vez por semana, depois uma vez por mês. Por fim, ela acabou deixando do marido e arrumou um namorado. Depois ela foi pedir para se casar na igreja, anular o casamento que ela tinha com o marido e se casar na igreja com outro, porque o outro era muito religioso, né? E aí ela pediu no tribunal da igreja que fosse anulado o casamento, porque com o primeiro marido ela não poderia ter filhos. E ela queria ter filhos com o segundo, com esse outro que ela queria se casar. E aí a igreja sabiamente pegou e anulou o casamento dela. Só que a igreja deu para ela como penitência e obediência, de ela não vai ter autorização para se casar com o segundo esposo, até que ela prove que ela é realmente capaz de constituir uma família. Enfim, ela conseguiu a anulação do casamento, mas ela não conseguiu autorização para se casar com outro rapaz. Então, né? E anulação, nulidade, vamos explicar o que é isso, mãe? Pode O explicar. casamento na igreja é o seguinte, não existe divórcio na igreja católica. Não existe divórcio. Casou na igreja católica é para sempre. O que existe é casamentos que nunca existiram. E dá para um casamento nunca existir? Dá. É tudo aquilo, o padre, a festa, é tudo teatro. Foi tudo teatro. E como que isso acontece? Eu anotaria razões que tornam um casamento inexistente, nulo. E aí depois que você descobre isso, casou na igreja e descobriu isso, você vai procurar o bispo, o padre, para anular o casamento ou para validar. Tem gente que é casado, tá com um casamento nulo, percebe isso e fala, mas eu quero continuar com essa pessoa. E vai lá e valida, né? Agora eu tenho consciência disso, valida meu casamento, né? Bom, não quer, porque diante do altar a gente vai prometer algumas coisas. Prometo ser fiel. Se a pessoa tem uma amante escondida e casa com a esposa, esse casamento nunca existiu porque ele prometeu ser fiel e ele tem um amante. Olha, antes do casamento, ele já foi casar com uma amante. Ou ele mentiu no altar, ele estava falando, vou ser fiel, mas já estava pensando na traição. Ou seja, uma infidelidade prévia ou premeditada causa infidelidade, nulidade matrimonial. Amar-te e respeitar-te. Se a pessoa casa obrigada, ou seja, ela não ama, ela está casando por pressão.
Ah, a mulher engravidou, vou casar pra ficar bonitinho, mas não ama a mulher que engravidou. Se ela não ama essa pessoa, não existe matrimônio. Nós acabamos de falar que o amor é o que é a base do matrimônio. Então, o amor gera o respeito, amar-te e respeitar-te. Mas se você ama a pessoa, mas você vai casar com ela e já pensando que você vai desrespeitar ela nos seus direitos todos os dias, vai fazer o que você quer, ou seja, respeitar-te, respeitar a pessoa também é um voto matrimonial, certo? A pessoa tá, vamos dizer, a pessoa tá tipo inconsciente, né? Já vou falar dos filhos, tá? A pessoa casou bêbada, não sabe o que fez. Não existiu matrimônio. Na nossa família tem um caso desse, não vale a pena contar, tá? Que o cara casou bêbado, né? Não vale a pena contar. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Se você tá... Então, assim... Você já tá casando pensando assim... Se der errado, eu me separo. Caso, se der errado, eu me separo. Esse casamento na igreja não existiu. Porque é para estar com a pessoa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Todos os dias da sua vida. Até que a morte vos separe. Ou seja, os votos matrimoniais, você tem que estar consciente de todos eles. E o padre vai perguntar para você: vocês aceitarão os filhos que Deus tem para te mandar? Aí você fala sim. Já na lua de mel já está usando camisinha. Já premeditou isso, tá? Já está usando anticoncepcional. Já está usando DIU. Casou usando DIU. É claro que antes do casamento vai ter uma entrevista de casamento que o padre pergunta tudo isso, né? Para ver se... E você casar não querendo ter filhos, não estando aberto à vida, é um casamento nulo. O que você pode fazer? Planejamento familiar. Usando métodos não contraceptivos. Que a igreja é contra todos os métodos contraceptivos. Mas usando métodos naturais de espaçamento de gravidez. O mais famoso deles é o método de ovulação Billings, que é um método que a mulher e o homem, eles fazem um mapeamento do corpo da mulher. Então você vai distinguir os dias em que a mulher está fértil ou infértil somente pelos sinais que o corpo da mulher dá. Se vocês são mulheres, o corpo de vocês não dá sinais de quando está fértil ou não está infértil, então esse método vai ensinar as mulheres e os homens também, que tem que conhecer o corpo da esposa, né, a ver os dias de fertilidade e de infertilidade. E assim, os dias de fertilidade, se você não está em condição de ter um filho, você não tem a relação nesses dias. E você vai manter as relações somente nos dias de infertilidade, e isso por motivos justos. O que é motivo justo? Mano, tô quebrado, não dá pra ter outro filho. Então você faz o método Billings e espaça a gravidez. Até você ter condições. Motivo justo. Cara, eu não quero ter filho porque eu quero comprar o meu segundo carro. Pelo amor de Deus. Você tem... Não quero ter meu terceiro filho porque eu quero comprar minha casa na praia. Isso é um motivo justo? Não. Então, nós temos que ter os filhos que a gente tem que ter aberto, a gente tem que estar aberto a ter filhos. Se você casa não querendo ter filhos, seu casamento não existiu. E é por isso que o tribunal eclesiástico está cheio, porque tem um monte de gente que fala sim para tudo pro padre no casamento, mas na verdade não tem consciência disso. Aí ela tá vivendo um teatro, né? Tá vivendo um faz de conta. E é por isso que muitos casamentos são nulos. E tem casais que, poxa, eu casei assim, ainda tô com o marido, gosto dele. Padre, nós casamos assim, assim, assado. Aí o padre vai fazer a validação do casamento. Certo? É a convalidação que fala, né? Só que aí é assuntos mais específicos, né, gente? Para vocês que vão casar ou que já estão casados, se vocês estão vivendo tudo isso, existe um matrimônio.
Existe um matrimônio. E tá tudo certo, tá bom? E não fique angustiado, será que é válido? Não fica pensando nisso. Se você tá junto com a pessoa, você é casado até que se prove o contrário. Você é casado até que se prove o contrário, entendeu? Vamos lá. Pode ler? Uhum. Muitos falam como é difícil aceitar o sacramento da ordem, ou seja, pensam que ser sacerdote é uma grande dificuldade nos dias de hoje. Só que tanto a ordem como o matrimônio são sacramentos de serviço, que necessitam da doação total dos que receberam o sacramento. A missão do sacerdote é direcionar o povo ao caminho de Deus. A missão do casal é direcionar a família ao caminho da santidade e do amor fraterno. Não podemos deixar de lembrar que é através do sacramento do matrimônio que nascem as vocações sacerdotais, vindas da educação que os familiares deram aos vocacionados. Portanto, podemos chegar, então, à conclusão que o sacramento do matrimônio é uma vocação. Devemos estar preparados para direcionar e educar os filhos de Deus no caminho da santidade. Então vamos lá. Sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, ou seja, o sacramento de você se tornar padre. E também se tornar freira, apesar que freira não é sacramento da ordem, é vida religiosa. E o sacramento do matrimônio são sacramentos de serviço. Se você casa para fazer a sua vontade, tu tá casando errado, irmão. Se você casa para fazer os seus desejos, você vai sofrer. Como diz aqui no texto, nós somos chamados à felicidade. E como que o matrimônio nos torna felizes? Quando nós vivemos para o outro. Só que aí, qual é o problema? Eu viver para o outro não viver para mim, né? Aí tem sofrimento. Por isso que você deve conhecer bem a pessoa que você vai casar. Por quê? Você vai viver por ela e ela tem que ser recíproca, viver por você. Você vai servir ela e ela tem que te servir. Senão vai ficar uma pessoa que faz tudo e uma pessoa que fica só lá, né? Tem que ser recíproco, né? Tem que ser dos dois. Essa vontade de fazer o outro feliz. Eu grifava, a vontade de fazer o outro feliz. E se o casal, um busca a felicidade do outro, você tem um matrimônio feliz. Eu quero ser feliz. O outro aí você vê que o outro está te atrapalhando. Então o seu marido vai acabar virando inimigo. Sua esposa vai virar inimiga dos seus planos. Eu quero ser rico, milionário. Beleza, não tem nada de mal nisso. Você querer ser rico e milionário. Isso vai destruir seu casamento? Melhor ser pobre. E tem uma esposa que também quer ser rica e milionária honestamente, então um vai ajudando o outro. Aqui em casa, eu queria ser rico e milionário. Imagina eu dando aula de crisma lá no meu iate, né? Ia ser muito bom, né? Só eu trabalho aqui em casa. Minha esposa decidiu dedicar um tempo da vida dela para quê? Para cuidar do meu filho, nosso filho. Mas o dinheiro que eu entrego na mão dela para ela gerir a casa, ela faz render, ela bota em ações, ela coloca em títulos, ela manja desse negócio de economia, de ações. Ou seja, nosso dinheiro vai rendendo. Então agora, num mês difícil desse, a gente está no mês que a gente voltou de viagem, a gente tem um dinheirinho guardado porque a gente tem uma reservinha de emergência de R$1.000 que vai ajudar, porque o salário acabou antes do mês acabar. E se fosse eu administrando dinheiro, a gente ia estar com as contas tudo atrasadas. Ou seja, ela ajuda a manter a casa financeiramente em ordem e eu sou a força de trabalho. Um ajudando o outro. Um fazendo o outro feliz. Para terminar, mãe. A grande prova da falta de preparo de muitos casais nos dias de hoje são os inúmeros casamentos que não dão certo.
O divórcio é força do maligno. Foi criado para separar a união que Deus criou entre dois de seus filhos. Podemos então chegar à conclusão que o sacramento do matrimônio é uma das grandes obras divinas, que foi criado para o amor familiar. A família é o grande investimento que Deus criou. É através dela que se educa cidadãos retos, procurando a imitação de Cristo Jesus. Então, para finalizar, não só ter filhos, mas educar esses filhos na lei de Deus. É uma das promessas do matrimônio. Eu vou até ter filhos, mas eu não quero educá-los católicos. Eu vou deixar eles escolherem o que eles querem ser. Casamento nulo. Né? Por quê? Você vai prometer que vai ter filhos e educá-los na fé da igreja. Tanto que para uma pessoa de outra religião ter permissão para casar com uma católica ou um católico, um protestante ou até mesmo em outra religião, ele tem que se comprometer a dizer que todos os filhos que ele vai ter vão ser criados católicos. Senão não pode casar na igreja. Por fim, uma das maiores mazelas da nossa sociedade é o divórcio. O divórcio de pessoas que se casam na igreja e se separam pela lei dos homens. Que Deus uniu, o homem que separa. Agora me casei só no civil, nunca casei na igreja. Faz se você divorciou ou não, você nunca casou diante de Deus. Agora, no momento que você tem a bênção do matrimônio, é para sempre. Você está consciente de tudo isso? Você quer isso? Seu cônjuge também está consciente de tudo isso? Quer isso? Casou? Já era. Não tem. Acabou. Vai viver com aquele amado para a vida toda. E que bom que seja um amado. Porque se você casar com um odiado, tadinho. Né? Vai viver com ele para sempre. E o amor da sua vida, o seu querubim, vai ter dia que vai estar dragão. Você parar porque ele é chato. Mas e os dias que ele foi legal? Né? E assim, nós temos aqui o Satanás que quer destruir as famílias. E uma santa, ela ainda não é santa, a irmã Lúcia de Fátima, que via Nossa Senhora, ela disse o seguinte: a última batalha de Deus, do diabo contra Deus, é na questão do matrimônio. Se o diabo destruir o matrimônio cristão católico, ele vai destruir o mundo. Vai perder as almas. Por isso as pessoas que se casam e criam filhos para a igreja estão criando soldados de Deus para combater o maligno. Estão criando soldados de Deus para combater o maligno. E assim, se vocês vão casar ou ser da vida religiosa, para fechar a aula de hoje, primeiro, deseje a santidade, ore, escolha bem a pessoa que você vai se casar, conheça ela muito bem, não tem dúvidas, é matrimônio mesmo, você não vai querer ser freira nem padre, não tem dúvidas, a pessoa também não tem dúvidas, ela está ciente do compromisso que ela está fazendo diante de Deus. Casem e sejam santos, sejam felizes, tenham filhos, criem uma civilização do amor. A nossa casa é a primeira igreja que nós vamos. A nossa casa é a igreja doméstica. Antes de você sair da sua casa e ir para a igreja, sua casa deve ser a igreja. E só é possível no matrimônio santo. Felipe, eu já sou casado e tá meio estranho. Então a igreja tem encontros para casais. A igreja tem terapia para casais. Na Aliança de Misericórdia tem um encontro maravilhoso chamado Caná, que é um encontro que eu prego lá nesse encontro também, que a gente ajuda casais a reencontrarem o amor perdido. Certo? Eu faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Sagrada Família, que é uma comunidade... Por que você acha que eu estou falando tão bonito hoje? Eu estudo com o pessoal que é perito, né? Lá, Sagrada Família. É uma comunidade católica que cuida das famílias, que resgata famílias, que faz com que esposo e esposa voltem a se amar.
Não aquele negócio de que tem na parede da esquina assim, eu trago o seu amor de volta em 7 dias. Isso é macumba, né? Traz aqui o fio de cabelo do seu esposo e a cueca dele, que eu vou fazer um negocinho aqui. Não. A gente resgata a família através da evangelização e da palavra de Deus. E não só resgatamos famílias, mas como conscientizamos o que elas têm um papel de salvação das almas. Seu casamento tem jeito. E você que vai casar, tem jeito de você casar e ser santo. Faça a vontade de Deus. E seja santo. É isso aí. Obrigado pela atenção. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu vou encerrar aqui no YouTube a gravação.